ficar mais macia, não fica muito seca, né? Senão a voz fica seca, né? A palavra fica pesada. Mas nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem preparado nós estarmos aqui. A palavra de Deus nos orienta, né? Que nós possamos examinar as Escrituras, julgar, ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus. E nós encontramos Jesus diz assim: ó, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que nós estamos aqui reunidos para meditar na palavra do Senhor Jesus, né? Então nosso propósito é estarmos aqui falando, né? Também aproveitando, né? Cumprimentando os irmãos lá da cidade de Brasília. Estivemos lá esse final de semana, os irmãos nos acolheu, os irmãos nos receberam lá, diz que acompanha também os estudos, né? Então manda saudação, os irmãos estão lá, manda Sandoval, nossa irmã Bia que nos recebeu lá, pastor Marcelo, Mangláucia e os demais que eu não vou falar o nome, senão vou esquecer, né? Então vai ficar nomes errados aqui, mas todos, né? Que Jesus abençoa, que Jesus dê da tua graça e que todos também que aqui têm chegado, que Jesus possa nos dar da tua graça. Irmãos, nosso objetivo é estarmos falando a respeito dos dons espirituais, e nós começamos a falar a esse respeito já há alguns dias, como disse para os irmãos, né? A esse respeito, se não me engano, no dia 15 de maio, de junho, né? Nós começamos a falar a esse respeito, que a Bíblia nos fala que Cristo, ele foi, deu dom aos homens, né? Levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, né? Misturou muitas palavras aí, mas ele deu os dons para cada um de nós. E a palavra de Deus fala de Timóteo assim: desperta o dom de Deus que há em ti. Então o dom está na nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos que temos o dom, está lá adormecido, mas ele precisa ser despertado, né? E o despertado às vezes é como aquela pessoa que gosta de dormir um pouquinho mais, às vezes tem o sono pesado e chega lá, toca o despertador, não escuta que o despertador tocou, toca o celular, uma, duas, acorda em casa inteira e ele acabou não acordando, até que chega alguém nele e dá um chacoalhão, né? Desperta, né? Faz como Jonas, que tens dormente, né? Acorda. E o dom de Deus às vezes é assim na nossa vida, a pessoa está lá, tem o dom de Deus e fica lá: eu queria ter os dons de Deus, mas Deus já deu o dom para você. Desperta ele, né? Ele está lá adormecido, precisa ser colocado em prática. Deus não deu dom para que as pessoas pudessem estar utilizando ao seu bel prazer, mas como nós já vimos aqui anteriormente, né, que primeiro que assim, existe dons diversos, dom diferente que é dada segundo a cada um daquilo que há necessidade, daquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente quer um dom e Deus aqui ele diz que ele é dado a cada um, né, segundo a medida da fé, porque às vezes Deus dá e a gente não tem fé para utilizá-lo, né? É difícil, às vezes é pesado, a gente acha bonito, né? Quando Deus usa alguém, e eu também queria ser igual a ele, né? Mas tem o peso, né? Às vezes eu costumo dizer para os irmãos aqui: quem já ouviu falar do apóstolo Paulo? Todo mundo, né? Tem alguém que gostaria de ser igual Paulo? Né? Ter a presença de Jesus, igual teve o apóstolo Paulo, né? Maravilhoso, né? Deus usou ele de forma maravilhosa, mas teve lá algumas quarentenas de açoite, naufrágio, frio, fome, perseguição. Então às vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer as perseguições e os problemas. Uma coisa, irmãos, está atrelada à outra, né? Quanto mais Deus dá, mais o diabo luta para que possa derrubar, para que a pessoa não tenha e não permaneça fazendo a vontade dele. Então por isso que a Bíblia diz: aquele que mais é dado, mais é requerido. Então se você quer mais, você precisa estar mais preparado, às vezes precisa sofrer um pouquinho mais para aprender. Lemos, né, a respeito do capítulo 12 de 1 Coríntios, falando que há diversidade dos dons, o mistério, né? Diversidade de ministério, mas diversidade de operação, mas o Espírito é o mesmo, e Ele que opera, e é dado para cada um aquilo que for útil. Falamos sobre diversos dons, né? Sobre sabedoria, sobre ciência, sobre fé, dons de curar, operações de maravilhas, discernir espíritos, variedades de língua, interpretação de línguas. Falamos, né, a respeito de dons, que ele diz aqui, governos e vários dons que é dado. E esses dons, a gente observa que vários desses dons, aquele que Deus dá, muitos deles Deus dá, e não é necessário
que Deus ele resolva usar em determinado momento, porque aquele dom ele serve a que a pessoa usa durante a vida toda. Por exemplo, nós falamos o dom de socorros, por exemplo. Aquele que Deus dá o dom de socorrer, não precisa Deus tocar no coração dele agora, ó, vai lá socorrer aquele, vai lá socorrer aquele outro. Ele já tem isso na sua vida e ele percebe automaticamente, ele vai agindo como uma coisa natural. Então Deus deu para ele, ele vai utilizando dessa forma. Aquele que Deus dá o dom para que possa estar governando, precisa a cada momento, a cada dia, Deus ir lá colocar alguma coisa. É lógico que tem o Espírito de Deus que vai dado e é mais fácil, A Bíblia fala assim, que aquele que Deus deu o dom de ensino, que haja o quê? Dedicação, Então, olha, Deus me deu o dom de ensino, eu tenho facilidade de ensinar, então eu chego aqui, abro a Bíblia e começo a ensinar. Não, ele vai ter que estudar antes. Não é assim que o professor faz. O professor, quando ele chega na sala de aula, ele abre o livro e aí a mentalidade dele abre, ele começa a decorrer e vira uma maravilha, não é assim? Não, ele tem que ir lá, prepara a aula e vem. Então, há dedicação, que haja dedicação. Então, esses dons que Deus dá, a pessoa vai utilizando ele ao decorrer da vida e precisa de, durante os períodos da sua vida, ele estar atento para essas coisas todas, não que os demais não precisem. Mas eu quero falar com os irmãos especificamente hoje sobre o dom de línguas e sobre o dom de profecias, que não é exatamente dessa forma, igual esses dons que nós estamos comentando, Não adianta, irmão, que Deus deu dom de profecia, se hoje eu vou no culto porque eu vou falar em profecia, com o irmão Afonso, com o irmão, que eu vou falar com esses aqui hoje. Não é isso, porque é Deus que vai usando na hora, no momento, e aí não é do mesmo jeito com os demais dons. Por isso que ele trata de uma forma diferente. No capítulo 14, Paulo vai tratar especificamente desses dois dons, dons de línguas e dom de profecia, e é o que nós vamos falando. Ele diz para os irmãos, olha, o dom de amor, que é falado lá no capítulo 13, voltando lá um pouquinho, a gente vai ver, a gente não vai falar disso hoje, mas ele fala de profecia, ou melhor, de amor, E a gente fala, olha, mas por que ele não trata o amor como um dom? Embora seja, Porque o que é o dons que nós começamos falando, desde os primeiros dias? Os dons são presentes de Deus, presentes do Espírito, presentes espirituais. E a Bíblia nos fala, 1 João, que Deus é amor, e aquele que recebe Deus, automaticamente recebe o amor na sua vida, porque se ele não tiver o amor na sua vida, ele não recebeu Jesus, porque ele recebendo Jesus, abriu o coração, Jesus entrou, e se ele é amor, ele tem amor na sua vida. Então aquele que já recebeu Jesus, já entregou a vida para Jesus, e não tem amor, existe um sinal amarelo ou vermelho aí, desse, olha, você recebeu Jesus de verdade? Porque se recebeu Jesus, precisa ter amor, não faz o menor sentido alguém dizer que recebeu Jesus e não ter amor. Então, ele não é tratado dessa forma diferente, como um dom diferente, que às vezes a pessoa só tem um dom, e não tem o amor. Olha, a pessoa pode ter um único dom espiritual, mas além disso ele tem amor. Então todo mundo, se tiver 5 dons, o 6º é o amor. Se tiver 10, o 11º é o amor, porque o amor precisa estar presente, conforme está aqui na palavra de Deus, E o que nós vamos estar falando hoje é exatamente a respeito desses 2 dons, línguas estranhas e profecias. E a gente olha, e muitas vezes as pessoas imagina, como nós já falamos anteriormente, os irmãos podem ver os vídeos anteriores, que está gravado lá. Olha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 2, nós percebemos que houve derramamento do Espírito Santo e as pessoas falavam em língua. Então as pessoas imaginam que para ser batizado com o Espírito Santo, necessariamente precisa falar em língua estranha, e não é verdade. Porque a Bíblia fala que ele deu diferentes dons. Os dons é diversos, é diferentes. E ele é dado para que cada um possa utilizá-lo de forma que o corpo de Cristo seja perfeito. Então, se todos falarem em línguas estranhas, não vai adiantar nada, porque não tem a perfeição no corpo de Cristo, porque é necessário os demais membros, os demais adornos, igual eu digo para os irmãos, tratando-se do corpo. Se a gente pensar que todos vai ser mão e tiver 100 mãos, nós não temos um corpo, nós temos 100 mãos,
não tem corpo, só tem pedaço do corpo. É necessário que tenha o corpo por completo. Então nós vamos tratar a esse respeito. O primeiro versículo que nós lemos, e nós vamos ler vários versículos aqui, do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, né? E como a gente sempre fala para os irmãos, a gente vai lendo, vai avançando na leitura. Se porventura tiver alguém que tiver dúvida, quiser fazer pergunta, aproveite, pergunta. Se não tiver, não tem problema, mas não deixe para o final, que às vezes a gente passa e às vezes acaba esquecendo aquilo que a gente queria perguntar. Os que estão pelas redes sociais, envia e na medida do possível a gente vai respondendo, porque nós não estamos acompanhando online, né? Ele está vendo, mas não está. Então veja aqui, no capítulo 14, o primeiro versículo que nós lemos assim, olha, segui o amor. E eu quero já fazer uma pequena pausa, já que o capítulo 13 inteiro ele está referindo ao amor. Mas perceba que ele começa na sequência, depois de ele falar bastante sobre o amor, antes de ele falar dos dons espirituais de língua e profecia especificamente, ele volta a repetir, dizendo assim, seguir o amor. O que significa essa palavra seguir? Praticar sempre. Tem que estar atrás dele o tempo todo, né? Já viu? Alguém já fez uma viagem seguindo o outro, não sabe o caminho? Ele vai lá e ele vira, o outro vira. Ele erra, a hora que ele está fazendo o caminho, ele erra, o outro erra junto, porque ele não sabe, ele está seguindo. Para onde ele vai atrás, né? Então, seguir. E aqui, ele diz, ele começa, antes de falar de língua, antes de falar de profecia, ele reforça dizendo assim, olha, seguir o amor, segue o amor. Porque se não tiver amor, que está escrito no capítulo 13 inteiro falando sobre isso, nada aproveita. Ele diz assim, vai acabar todas as coisas, vai acabar tudo, vai acabar a fé, vai acabar todas as demais coisas, só tem uma coisa que ele não acaba, que é o amor. O amor é a única coisa que permanece para sempre. Olha que coisa. As línguas vão cessar, a profecia vai cessar, os dons de curar vai cessar, tudo vai cessar, o amor não vai cessar, o amor permanece. Então por isso ele começa antes, aquele que quer ter o dom de profecia, aquele que quer ter o dom de língua, aquele que quer o dom de ensino, aquele que quer o dom de governo, aquele que quer ter o dom de socorro, ele não pode esquecer primeiramente de seguir o amor. Tem que ter a preocupação com o amor, e é como ele diz assim, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Irmãos, veja que os dons, Deus deu, já disse para os irmãos, precisa ser despertado muitas vezes, mas ele também diz assim, procurai com zelo, procurai com carinho, procurai com cuidado os dons espirituais. E por que procurar com zelo, procurar com cuidado? Qual que é o objetivo disso? Por que eu tenho que ter zelo para procurar o dom? É o presente de Deus e normalmente, irmãos, o que a gente faz quando a gente ganha um presente que a gente não gosta? Olha para a pessoa assim, olha exatamente o que eu precisava, né? Naquele tom assim de sinceridade falsa, né? O pessoal, olha exatamente o que eu queria. Depois chega em casa, guarda lá, dá para outro, né? Aproveita para se ficar livre disso. Mas quando, não usa, eu não gostei daquilo, né? Então, agora quando a gente gosta, né? A gente fica feliz, recebe e usa. E quando ele fala para procurar com zelo, o que eu tenho que ter cuidado? Se Deus me der o dom, o que eu tenho que fazer com ele? Usar. Agora, eu tenho que procurar com zelo, porque muitas vezes as pessoas assim, olha, Deus me deu uma profecia, mas era muito pesada, aí eu achei melhor não falar. Olha, se você foi dado, por que você achou melhor não falar? O dom não é seu, quem mandou falar não foi você. Eu disse para os irmãos outro dia aqui a respeito do rei Ezequias e o profeta Isaías. A palavra do profeta Ezequias, do profeta Isaías para o rei Ezequias era uma palavra duríssima, porque ele estava doente. Eu sempre digo, né, a gente chega na casa de alguém que está doente, procura, olha, vai devagar, não tem que estar assim, coitado, ele está meio, né, o intelectual, psicológico está meio abatido, então vai devagar, vê o que você fala com ele. E o profeta entra e diz assim, olha, você vai morrer e você não vai viver.
Então, assim, olha, você procura com zelo, porque se Deus te der, a sua obrigação passa a ser de utilizar o dom dele. Então, se você buscar e Deus te dá, usa. Se você não quer usar, para que você está buscando? Então, esse buscar com zelo, com cuidado, sabendo que se Deus te deu, você tem o dever de utilizar. E se você não usar, nós vamos falar um pouquinho sobre o atalaia, que o profeta Ezequiel fala sobre isso no capítulo 2, no capítulo 33, se não me engano, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, a responsabilidade daquele que fala. Então, ele diz assim, olha, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Perceba, irmãos, que não é que o dom de profetizar ele é melhor do que os outros dons. É que nesse texto, nesse capítulo especialmente, ele vai falar de 2 dons apenas, o dom de língua e o dom de profecia. E ele diz, entre o dom de língua e entre o dom de profecia, é melhor você procurar o dom de profecia. E por quê? A gente vai falar ao decorrer da leitura do texto que nós vamos falar aqui. Certo? Lembrando os irmãos, né, que apesar, como nós falamos aqui, eu comecei a falar e não terminei, lá nos dias de Pentecoste, quando foi derramado do Espírito de Deus, que eles falaram em línguas, percebemos, falamos já diversas vezes, e as pessoas por não compreender as Escrituras, muitos por aí dizem o seguinte, olha, a prova de que eu sou batizado com o Espírito Santo é falar em língua estranha. E como Deus não dá o dom de língua estranha, o que o homem faz? Ele aprende por si mesmo, então ele aprende a enrolar a língua, estilhando a candelaiamba e vai falando e vai descambando tudo e pensa que está falando uma língua estranha, na verdade está, porque não sabe nem o que é, mas é estranha, mas não tem nada a ver que Deus deu, não tem nada a ver de língua da terra, porque lá no dia de Pentecoste é falado todas elas, não é a língua dos céus, é a língua da terra, é a língua que as nações que estavam ali compreenderam e entenderam, e língua do céu não entende. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho a esse respeito, tá bom? Versículo 2, alguém quer achar? Leia, por favor. Que tiver a Bíblia aberta, já acharam, né? Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, olha que coisa interessante, por que ele está falando que é melhor você procurar o dom de profecia? Porque o dom de língua estranha, língua desconhecida, dependendo conforme está a sua tradução, né? Eu tenho uma que está escrito língua estranha, na outra língua desconhecida, ele diz assim, aquele que fala língua estranha, língua desconhecida, a própria palavra estranha, o que significa a palavra estranha? O que é algo estranho para você? Você não reconhece, você não sabe o que é estranho para você, o que é aquilo? Não sei, de alguma coisa que eu nunca comi, já aconteceu, né? Você entrar num restaurante chinês, japonês, né? E você olha aquele negócio, o que é isso? Não sei, é estranho para mim, eu não conheço aquilo. E a língua estranha, irmão, é exatamente a mesma coisa. O que está falando da língua estranha? Por que é melhor o dom de profecia? Porque o dom de língua desconhecida, língua estranha, aquele que está falando em língua estranha, ele não fala com os homens, senão a Deus. Então é o Espírito dele com o Espírito de Deus. E ele próprio entende o que está falando? Não. Então, qual que é o sentido de você buscar um dom espiritual, sendo que nem você entende o que está acontecendo? Embora assim, o meu espírito ora bem, a gente vai ler daqui um pouquinho para baixo, alguém vai dizer, pastor, mas o que fala língua estranha, ele não sabe o que está falando? Não sabe. Não é. O que a Bíblia... O irmão que está sendo usado em língua estranha, os outros não, mas ele sabia o que está falando, então nem eles próprios sabem. O que tem só o dom de língua estranha, não. Tanto é que ele diz assim, olha, se alguém falar em língua, que peça que Deus dê para ele também o dom de interpretação. Aí sim, se Deus der para ele o dom de língua estranha e o dom de interpretação, aí ele vai saber o que está acontecendo. Mas se ele tiver... Viu? Então, assim, nós vamos ler aqui, que a Bíblia diz assim, que ele deve buscar também que haja interpretação. Então, se Deus te deu o dom de língua estranha, peça que Deus também te dá o dom de interpretação. Se Deus te der o dom de língua estranha, você tiver o dom de língua estranha e o dom de interpretação, aí você passa a entender o que está acontecendo. Mas já perceba que nós estamos falando já de um segundo dom.
não de um único dom. O que tem o dom só de língua estranha, ele não sabe o que está falando. Pois não, irmã? Aquela língua que fala em repetição, repete várias vezes a mesma coisa. Tá, então a irmã está falando, olha, que está falando, mas no caso da profecia, então a gente vê, muitas vezes a gente escuta, a pessoa começa a falar em profecia, ele fala algumas palavras e depois ele está falando como tradução, não é, uma outra coisa, não é isso? A gente fica sem entender assim, olha, mas por que se a palavra é outra, por que está repetindo as mesmas palavras? É isso? Então assim, pelo que eu entendo, irmã, na verdade, ele não é a profecia, ela não é aquela palavra estranha e a interpretação dela. Ele está falando em mistérios, em alguma coisa, e Deus vai dando para ele a linguagem em português mesmo, ele vai sabendo em português mesmo. Não é a tradução exata do que está acontecendo. É por isso que a gente fica escutando assim, mas espera aí, ele falou isso, falou aquilo, mas a tradução era totalmente diferente, né? Não é isso. Não, então não é a palavra e a tradução, a palavra e a tradução. Não era a tradução, porque na verdade Deus pode usar alguém em profecia e ele chegar e não falar nada em mistérios, ele fala direto em português. E eu já ouvi Deus usar alguém em profecia e ele não fala nada em mistério, ele vai lá e fala, as gente ficam olhando assim, mas é profecia, ele não está falando nada em mistérios? Não precisa, a profecia Deus pode dar direto, ele falar direto. E o senhor está explicando, tipo assim, não é igual a tradução do inglês para o português, não é a mesma coisa. Não. É em outro sentido. Então eu falo primeiro o mistério, depois eu falo a tradução. A língua estranha e a tradução, a profecia e a tradução, a língua do céu e a língua portuguesa. Não é bem isso. Por isso que a gente fica sem entender, peraí, mas ele falou a mesma coisa. E também tem a profecia estranha, que não é a profecia de Deus, aquela que o ser humano fala por ele próprio também, né? E por isso, irmãos, que às vezes tem vasos proféticos. Eu estou falando desse tema porque ele é tão polêmico, porque muitas vezes a pessoa tem o dom de profecia, ele entrega a profecia, a pessoa não quer receber a profecia e o vaso fica bravo porque ele não quer receber a profecia. Não quer receber, isso não é de Deus, não. A Bíblia diz assim, um fala e os outros julgam. A gente vai ler, está um pouquinho mais para baixo. Nós temos o dever de julgar. É dever nosso de julgar. O dever de julgar não é assim, quando a palavra é boa para mim, eu falo, isso aí é de Deus. Quando a palavra é ruim para mim, eu falo, não, isso aí não é de Deus. Não é isso o julgamento. O julgamento é eu entender se o que está sendo falado é de Deus. Como é que eu sei que o que está sendo falado é de Deus? Primeiro, em nenhum momento a profecia pode ir contra a palavra de Deus. Se for, tem coisa errada, não bate. Em segundo momento, a pessoa está falando em língua estranha, glória a Deus, aleluia. Espera aí, mas Deus está dando glória para Ele próprio? Irmão, não faz o menor sentido. Se é Deus que está falando, se é eu, sim, eu dou glória a Deus. Mas eu já vi pessoas falando, e glória a Deus, aleluia, meu servo. Espera aí, se é Deus que está falando, é Deus que está falando. Agora, o momento que eu começo a glorificar a Deus, não tem nada a ver com Deus mais. Perceba que a coisa mudou. O que Deus vai falar, Deus ele não dá glória para outro e nem para Ele mesmo. Por que Ele vai glorificar Ele mesmo? Então a gente fica olhando lá, meu servo, porque eu, Jesus, e glória a Deus, aleluia. Mas peraí, tem uma coisa que não está legal não. Então a gente precisa julgar. E a Bíblia não manda julgar o vaso, não é isso. Se o vaso é de Deus, o seu vaso não é de Deus. Nós temos que julgar a profecia. Porque, às vezes, o vaso é de Deus, mas a pessoa, ele ultrapassou, ele acabou indo além daquilo que Deus mandou fazer. A gente vê exatamente igual nós pastores, né? Deus está dando a palavra, a gente começa a falar, e aí Deus já acabou a profecia, a gente empolgou tanto que quer continuar falando. O que acontece? No culto estava uma benção, de repente jogamos um balde de água fria, acabou tudo, né? Porque Deus era só aquilo que Deus queria falar. O restante não queria. A gente tem que ter o conhecimento, evidentemente, conhecer, mas, eu estou dizendo, eu não tenho dom de profecia, mas a gente fala da palavra de Deus, e quantas vezes a gente lê um texto e vai indo, Deus vai falando, vai dando, lembrar das palavras, e a gente vai falando, e de repente não vem lembrando mais, mas a gente fica procurando, o que é aqui, a gente poderia acrescentar aqui para ficar um pouquinho melhor, e acaba estragando tudo. Não é isso, tá certo? Vamos perguntar alguma. A profecia, não o profeta. Não o profeta.
Por quê? O profeta aconteceu uma única vez, mas a jumenta profetizou também, né? E era de Deus. Então, se você mas isso aqui é um animal, né? Às vezes Deus usa algum outro para falar alguma coisa também. Pois sim. Era isso? O que eu ia perguntar é falar sobre isso aí. A pessoa quer julgar o profeta. Não. Eu e minha esposa, nós estávamos em casa e apareceu uma determinada pessoa e falou: ixi, a pessoa está lá usando, tá lá, a pessoa estava lá quieta e de repente Deus foi lá e tomou em profecia e falou tal. Né? Aí ele falou: não, mas a pessoa é aquela pessoa que está ali quieta, mas está ali orando em espírito, e de repente Deus vai lá e toma, é vaso de Deus, né? Julga a profecia. Está acontecendo isso? Você está com a vida no altar? Não foi para você? Então, fala com Deus, velho. Se Deus deu um chicote, porque Ele ama. Dê graças a Deus que Deus te ama, Ele está batendo, você se corrigindo. O que eu digo em relação a julgar, veja, Deus usou a jumenta uma vez. Por que Deus usou a jumenta? Só tinha jumenta, não tinha outro. E muitas vezes assim, olha, mas Deus não podia usar outro? Podia, mas o outro não quis, o outro calou a boca, o outro, e Deus usou aquele outro que você às vezes coloca em dúvida porque a vida dele parece que não está tão bom. É lógico que se Deus ele vai usar o vaso, ele procura aquele que está melhor em condição. Mas o que está em melhor condição não quer falar, e a mensagem para ser dada, de alguma forma ela vai ser transmitida, né? A Bíblia diz assim: se esses se calarem, que pedra, irmãos? Você está falando você imaginou que a pedra brita lá vai começar a falar? Não, irmão, não é a pedra brita que vai falar, não. As pessoas, as pedras que te derrubam, que te tropegam, que alguém joga, que fala mal, essas pedras vão clamar. Então, se um não fala, Deus usa o outro. Então, perceba, e também não significa porque alguém falou em profecia uma vez, Deus deu o dom de profecia. Pode acontecer de em determinado momento não ter ninguém que vai falar, e Deus precisa falar, e Ele usa alguém que não tem o dom de profecia, e Ele vai e fala uma única vez na vida, igual aconteceu com a jumenta. Pois nunca mais fala, só uma vez na vida que Ele falou. Deus tirou o dom de profecia? Não, Deus não deu o dom de profecia. Deus usou ele uma vez por uma necessidade que existia, mas a pessoa foi usada para essa vez só. Então perceba que é isso que acontece, e por isso que gera tanta confusão, e por isso que as pessoas deixam de crer na palavra de Deus, porque o ser humano torce a palavra de Deus, né? E a gente precisa estar, mas e é tão fácil, né? Porque muitas vezes eu vejo assim, às vezes as pessoas querem que Deus fala com ele, mas ele sabe o que ele precisa mudar. Então Deus não vai falar. A gente vai perceber aqui para que serve a profecia. Não é para ficar dizendo para o outro o que ele quer ouvir. Não é isso, a profecia não é para isso, né? Então nós vamos dar sequência aqui, né? Versículo 3. Alguém lê para nós, por favor. Nos perceba que aqui ele cita três coisas. O que profetiza fala aos homens, fala para o ser humano, com inicialmente três objetivos. Qual é o objetivo? Primeiro, edificação. A profecia, ele tem o condão, a função de edificar. O que significa edificar? Crescimento. Como é que você edifica? Como é que se trata de uma edificação? Você começa uma casa, coloca um tijolo, outro tijolo, e vai edificando, vai construindo, e ele vai indo. Então ele serve para edificação. Às vezes a pessoa está triste, está com um problema. Já aconteceu aqui com alguém, de passar por tanto problema na vida que ele acha que Deus nem está olhando mais para ele, né? E aí Deus, ele vai lá e começa a falar em profecia, assim, olha, meu servo, minha serva, eu tenho contemplado, eu sei o que está acontecendo, né? Então o que é isso? Para edificação, para construção, porque a pessoa está destruída, está precisando de dar uma levantada espiritualmente, sentir que Deus está com ele ainda. Então Deus vai lá e fala com ele. A outra questão, para exortação, que ele tem mais ou menos o mesmo sentido, de ânimo. O que é exortar? Animar a pessoa está meio desamparada, a pessoa está meio fraca, está pensando em desistir, está pensando nisso, está pensando naquilo outro, mas perceba, a pessoa está pensando, a pessoa está sentindo, não é que a pessoa está falando, ela é uma coisa que está com ela. Por quê? A gente vai perceber que a Bíblia fala a respeito da profecia que os segredos do coração são revelados.
Irmão, aquilo que todo mundo sabe, não é segredo do coração. A Bíblia diz assim: se o seu irmão pecar, se você vê o teu irmão pecar, você vai e ora para Deus levantar um vaso profético para falar com ele. Não é assim? Não, você vai e fala com ele. Ah, eu não tenho coragem. Aí você pede e fala o seguinte: viu ele de novo, o que você faz? Chama mais um para ir com você, continua pecando. Deus vai falar em profecia, sabe? Aqui, a gente ouve, né? As pessoas falam assim: olha, eu estava lá orando para que Deus pudesse usar um vaso profético para poder falar o pecado. Irmão, como é que você sabe que o irmão está pecado? Eu vi. Então Deus não vai falar, já mostrou para você, já foi revelado, não faz sentido, né? Então, se Deus mostrou, é porque Ele quer que você vá lá falar com Ele. Mas eu não queria ver, mas você viu. Então, se você viu, é porque Deus quis que você visse. Se viu que você visse, você deve ir lá falar para Ele, né? E a palavra de Deus ainda serve ainda para consolação. A pessoa está triste, desconsolado, e serve também para consolação. Os irmãos percebem que parece que são 3 palavras que estão tão distantes, mas uma coisa está sempre ligada à outra, né? Vamos para o versículo 4. O que diz o versículo 4? Perceba por que é melhor o dom de profecia? Porque aquele que fala em língua estranha, ele é edificado, o espírito dele é edificado, ainda que ele não entende o que está acontecendo, não sabe que palavras foi falada, mas o Espírito de Deus está ali com o espírito dele e ele é edificado. E se ele tiver o dom de interpretação, ele sabe inclusive o que foi falado. Mas perceba que, olha, nesses dois quesitos, língua estranha e profecia, é melhor a profecia. Por quê? A língua desconhecida edifica só a pessoa que fala em língua estranha, língua desconhecida. O que profetiza edifica a igreja inteira. Então, por que é melhor você buscar o dom de profecia do que o dom de língua? Porque o dom de língua, ele serve só para você. O dom de profecia, ele serve para a igreja toda. Então, é melhor o dom de profecia. O dom de língua, nós não lemos ainda, mas está escrito logo para baixo. Se você buscar o dom de língua, você precisa buscar um outro dom, que é o dom interpretação, porque senão não vai fazer menor sentido, ainda que você saia edificado, você fala assim: poxa, Jesus confortou o meu coração. O que ele falou com você? Eu não sei, mas eu saí confortado. Então é gostoso, mas eu não entendi o que aconteceu, né? Agora, quando tem a profecia, automaticamente, se Deus dá o dom da profecia, vai entender o que está acontecendo, porque ninguém vai ficar falando em língua estranha e não dizer o que está acontecendo. A profecia é diretamente para as pessoas e ela edifica a igreja cresce, a igreja edifica, né, para que possa estar sempre crescendo no amor, na graça, na misericórdia. Às vezes alguém dá uma desviada por um problema ou outro, Deus corrige, e o outro que não fez nada errado fala: opa, peraí, deixa eu, como diz antigamente um provérbio antigo, deixa eu colocar minha barba de molho, né? Porque se falou com o outro, vai que fala comigo também, por vergonha eu me corrijo, né? Então é dessa forma, sim. Perguntaram aqui nas redes sociais, assim, se alguém profetizar e não se cumprir, a pessoa perde credibilidade como vaso profético? Mas uma pergunta interessante. Olha, a pessoa profetizou e não se cumpriu. O vaso profético estava errado? O que os irmãos acham? Bom, depende. Sabe, o que aconteceu depois da profecia até o não cumprimento da profecia? Veja, que uma das coisas foi o seguinte: vamos pegar o caso do rei Ezequias, né? O rei estava doente, Deus falou que ele ia morrer, ele não ia viver. Enquanto o profeta vai embora, ele faz uma oração. O que Deus faz nesse meio? Ouve a oração dele e falou assim: olha, tá bom, Ezequias, eu ouvi sua oração, você não vai morrer. Mas ele não falou que ia morrer? Logo na sequência falou: não, vai ser acrescentado 15 anos. Volta lá e avisa ele que eu ouvi a oração dele e foi acrescentado 15 anos. Então é um ponto. Olha, não cumpriu, ele não morreu. Logo na sequência, Deus deu a cura para ele. Mas por quê? No meio houve oração, houve uma intercessão e Deus mudou aquela situação. A profecia, irmãos, muitas vezes ele tem esse condão. O que é? A pessoa está caminhando, está em pecado, está indo para o inferno. E Deus chama a atenção dele o seguinte: olha, se você não se consertar, eu vou colocar a minha mão sobre você. A pessoa vai e se conserta. Deus não vai colocar a mão, porque, perceba, se você não se consertar, mas ele se consertou, ele ouviu. Então, a gente precisa ouvir o que está dizendo a profecia.
Porque se ele estava dizendo que se ele não se consertasse, ele ia morrer, mas ele se consertou e morreu, então tudo dentro da profecia se cumpriu. Embora o profeta Isaías falou assim, olha, se você me clamar, eu ouço. Ele falou, não, você vai morrer e você não vai viver. E Deus ouviu e mudou. Então veja que a profecia foi mudada por uma intervenção de uma oração. Agora, não é nada disso que acontece. Deus fala uma coisa, sei lá, não tenho nenhum exemplo aqui, né? Mas vamos pensar aí. Deus fala, isso aconteceu uma vez, né? Uma certa ocasião, teve uma profecia comigo, muitos anos atrás, uma pessoa que é usada por Deus, e disse assim, entre outras palavras, olha, eu vou te mandar para um lugar e tal. Até aí tudo bem. Eu lembro do pastor Genésio, ele sempre comenta que muitos anos atrás, Deus falou para ele que ele ia andar por muitos lugares, ele não entendia o que era aquilo, depois hoje ele entende que Deus deu para ele essa missão, ele sai pelo campo, e muitos lugares que ele nem imaginava ele foi. Mas na sequência da profecia, assim, que Deus iria me mandar para um lugar que eu estava querendo ir, e eu pensei assim, opa, peraí, eu não estou querendo ir para lugar nenhum. Então, como é que ele vai me mandar para um lugar? Está certo. Agora, para o lugar que eu quero ir, eu não estou querendo ir para lugar nenhum, então essa profecia até hoje não se cumpriu, tá? E eu acho que não vai, né? Porque ainda não estou pensando em ir para algum lugar, né? Aí um dia a gente vai para a glória, aí eu quero ir, inclusive, né? Aí para esse lugar eu quero, né? Sim. O irmão até pediu para o senhor comentar o que diz em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 22. Olha, eu não sei, vamos ver, se for dentro do assunto aqui, a gente pode ir, só para a gente não sair do assunto, senão a gente começa a desviar, né? Deixa eu ver o que diz lá, porque eu não sei. Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio 18, 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com a soberba falou tal profeta, não tenhas temor por ele. Sim, é exatamente isso, né? Então, a pessoa aqui, esse profeta aqui, que na verdade, a profecia foi dada e não foi cumprida. Vamos pegar o mesmo caso que nós falamos aqui do rei Ezequias. Suponhamos que Deus falasse para o rei Ezequias que ele ia morrer e não viver, e ele não tivesse orado, e ele não tivesse morrido. Não foi Deus que falou. Todas as vezes aqui, especialmente no Velho Testamento, as profecias que foram dadas, irmãos, e até profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, as profecias deles ainda continuam se cumprindo, ainda está lá. É para um tempo determinado, inclusive a gente vai observar no profeta Daniel, que nós falamos sobre ele no capítulo 12, só sela essas profecias, porque não é para agora, é para um tempo muito distante, né? Então essas profecias ainda é para acontecer. Agora sim, olha, vamos pegar um exemplo. Eu lembrei aqui, o irmão está desempregado, vem o profeta assim, olha, eu já abri uma porta de emprego, ainda esse mês você vai começar a trabalhar. Virou um mês e não começou a trabalhar, não foi Deus que falou. Cuidado, irmãos, com profecia, né? A pessoa quer casar e fica orando para Deus mandar-lhe casar, né? Eu assim, Senhor, eu quero que o Senhor me fale com quem que é para eu casar. Olha na Bíblia, o único que não teve escolha de casamento foi Adão. Não foi nem Isaac, porque, perceba, Adão, Deus fez uma mulher para ele. Ele não teve escolha, falou assim, Senhor, mas eu queria outra. Só tinha aquela, não tinha outra, né? Agora Isaac não escolheu, mas o seu pai disse assim, olha, você vai lá, escolha uma mulher dentre a família. O servo de Deus chegou lá, né? O moço olhou, Eliezer, disse assim, Senhor, qual que eu vou escolher? Eu quero que você me mostre um sinal. Ele pediu e Deus falou, olha, mostrou para ele, falou, então pegou aquela, né? Mas eu já vi pessoas dizer o seguinte, olha, irmãos, cuidado com essas coisas, é muito sério. Eu já vi pessoas dizer o seguinte, olha, eu comecei a namorar com alguém e nós oramos e Deus confirmou que é essa pessoa mesmo. E daqui 2, 3 meses separa, mas se Deus confirmou, por que você separou? É desobediência, mas Deus mandou. Não, mas é porque... Irmão, peraí, entendeu? Você escolhe. Eu não sei se Deus manda eu casar com alguém, né? Eu oro e Deus dá a direção. Aí se eu não quero, o problema é meu, né?
Eu vou arrumar outro. Às vezes a pessoa arruma um rosco para a sua vida, mas a escolha é dele. Então, perceba que tem-se liberdade de escolha. E eu não vejo que Deus vai engessar muita situação. Depois você casou, Deus só fala uma coisa: você casou, agora você não pode separar mais. Senhor, mas foi tu que mandou casar com ela, eu nem queria, né? Então assim, a culpa é de Deus. Irmão, cuidado, nesse negócio é sério, né? A profecia, então a gente observa assim: sei lá, esse ano ainda eu vou salvar toda a sua família. Vira o ano, a família não foi salva. Mas não foi Deus. Se Deus falou, cumpre. A palavra de Deus sempre cumpriu, sempre cumpriu. Muitas vezes, como eu disse, Deus, ele permite mudanças, porque a gente vai falar sobre a função do atalaia, fica muito mais claro isso que nós estamos falando. Do atalaia é o seguinte: o atalaia ele tem o dever de avisar. Então, um exemplo, né? Eu vou sair daqui e estou planejando ir para viajar. E aí eu oro, peço que Deus dá graça, e Deus levanta um vaso e diz: olha, não vai viajar hoje. Senhor, mas eu quero ir, eu vou assim mesmo. E vai, sofre um acidente e morre. Não, era para você ter ido. Veja o que tem lá. A Bíblia fala a respeito do profeta velho e do profeta novo, né? Os irmãos lembram do texto, só para a gente lembrar. Qual que era a ordem de Deus? Você vai e você não coma nada na cidade, você não pose na cidade, você volte por um outro caminho, nem pelo caminho que você for, você volta por... É a palavra de Deus. O que o profeta velho falou para o profeta novo? Falou: não, eu sou profeta também. E Deus falou para mim que é você para abrir minha casa, para você pousar lá, você vai comer na minha casa e depois você pode ir embora. E volta para o mesmo caminho. O que aconteceu? O leão comeu ele. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. A voz de Deus se cumpriu. Ele não podia voltar por aquele caminho, não podia comer na cidade, não podia pousar na cidade. Sim, o leão matou ele. Então ele foi morto pelo leão porque ele desobedeceu a voz de Deus. Então, cumpriu a voz de Deus: você fizer isso, você vai morrer. Ele fez e morreu. Agora, se Deus manda a pessoa fazer e a pessoa não faz, e não acontece nada, irmão, não foi Deus que falou. Por isso que ele falou: olha, se o profeta, e isso acontece nos nossos dias, não temos o profeta não existe mais essa função, mas ele tem o dom de profecia. A pessoa vai, entrega uma profecia, não acontece nada daquilo que a pessoa falou, não foi Deus que falou, né? Mas a profecia de Deus, que Deus dá, ela sempre se cumpre. Por isso que nenhuma profecia pode ser diferente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a maior profecia. Se ela estiver em desacordo com a vontade de Deus, ela não é verdadeira. Não precisa nem esperar, ela não vai se cumprir, porque ela não é verdadeira. Tá bom? Pois, Dani. É porque nesse caso ela está ligada a uma condicionante, né? Se você fizer, eu vou fazer. É igual a das bênçãos que foi dada para a nação de Israel. Se vocês obedecer, se vocês atentamente prestar atenção, fazer tudo que está escrito no livro das leis, vocês não precisarão correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão alcançar vocês. Mas se não obedecer, aí em vez de bênção, é maldição. Então perceba que tem uma condição. Então quando Deus dá e tem uma condição, aí depende da pessoa fazer ou não fazer. Quando não existe condição e quando não se cumpre, e ninguém pediu interferência, que não é o caso do rei Ezequias, né? Não foi Deus que falou. A gente precisa estar atento a essas coisas, né? Sim. Alguém tem um dom de profecia e a pessoa está sendo usada, as outras pessoas que também têm esse mesmo dom, elas conseguem sentir alguma coisa que é Deus que está passando um recado? Como assim? As outras pessoas? A irmã Ana, a irmã Miriam, a irmã Ana está entregando um recado, a irmã Miriam está sentindo que é Deus que está falando e não vindo da carne da irmã Ana. É boa pergunta. Eu não sei se um outro dom, uma outra pessoa que tem o dom de profecia sente também, eu não sei. Segunda palavra, assim, né? O espírito do profeta testifica com
Não, mas no caso é diferente, né? Porque assim, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Significa o seguinte: Deus está me dando o dom, Deus está me dando a palavra e eu não quero falar. Deus pode levantar o outro, porque ele diz assim: olha, quando é dado e alguém está sendo. Nós vamos ler aqui, é que nós estamos falando antes, não lemos ainda. E Deus revela alguma coisa a um outro profeta, o primeiro cala. Então, assim, olha, sei lá, vamos pegar no caso específico. Deus mandou a Ana falar alguma coisa. A irmã Miriam, ela sabe o que está falando? Eu acredito que não. Não, se é de Deus ou não, se é de Deus ou não, não. Se você sente que a outra está falando de Deus. Tá, se a pessoa se sabe se é de Deus ou não. Irmãos, então, mas na verdade, eu vejo assim, independente da pessoa ter o dom de profecia, se os outros demais estiverem em espírito, a gente sabe se é de Deus também ou não. Acho que não precisa ter o dom de profecia. Se você tiver o dom de Deus, se você tiver espiritualmente bem, irmãos, alguém falou, quantas vezes alguém está falando, fala, meu Deus do céu, né? Vou falar, vou interromper, eu vou deixar, né? Mas a pessoa está falando em profecia. Não, está dando profetada, está usando Deus. E não é isso. Existe a profecia e a profetada. A profecia é de Deus, a profetada é do profeta mesmo, né? Mas assim, não é porque a pessoa tem o dom de profecia que Deus está dando a palavra para aquela pessoa que o outro sabe o que é. Eu acredito que não. Porque, por exemplo, a irmã Ana tem que entregar um recado de Deus e ela não quer entregar, e Deus usa um outro vaso. Tá. E nisso daí eu tenho certeza que já aconteceu. Sim. De disso não entregaram, eu colocarei as mãos, já vi muito disso. Sim. Mas nesse ponto que eu estou falando é o seguinte: olha, se Deus deu para mim, Ele quer que eu fale. O outro sabe que está as palavras? Não, Ele está me dando para mim. Tanto é que nós vamos ler o texto, eu não tenho dom de profecia, mas eu estou lendo a Bíblia, tá? Porque assim, olha, Deus está usando alguns. Se Ele revela alguma coisa ao outro, significa que não revelou para aquele, por isso está revelando para outro. É bíblico, né? Então, apesar de eu não ter o dom de profecia, eu estou lendo a Bíblia. Às vezes Deus está tocando no meu coração para eu abraçar alguém. Aí eu falo assim, não, vai lá você, fulano. Não, gente, Deus está tocando no É para você. coração. Aí, tipo assim, já aconteceu comigo, da pessoa fala assim, vai lá, abraça fulano. Aí eu, tipo, não estou sentindo nada naquele momento. E aí eu abraço, não acontece nada. Por quê? Não era para mim abraçar, era para aquela pessoa. Só que aí a pessoa não quer abraçar e dá a função para outro. Aí não dá certo mesmo. Que interessante. Não, eu estou olhando ali, tem bastante tempo ali, aqui não tem tanto assim, né? Eu não sei se eu sigo aquele ou esse, né? Não, porque eu estou olhando ali, mas não passou o tempo, né? Passou, né? Então, irmãos, só para a gente entender, sim, nós estamos falando, veja que a gente está falando especificamente em profecia e língua estranha, mas olha como é que a coisa vai andando. A profecia é algo que, se Deus deu para a pessoa, Ele precisa entregar. Se Ele não integrar, Deus pode dar para o outro. Mas eu entendo que se Ele deu para aquele, o outro profeta sabe se é de Deus? Sim, mas não precisa ser o profeta para saber se é de Deus ou não. Por isso que a Bíblia fala que um profetiza, os demais julga, não os demais profetas. Os demais, todos. Por isso que a gente precisa estar ligado em espírito, para saber se aquilo é de Deus ou não. Tá? Sim. Pergunta assim, no caso, tem alguém que está, a igreja está no avivamento, o Senhor está abençoando. Aí vem o profeta, aí profetiza, de repente parece que joguei um balde na fria. E aí? Aí na palavra não é para a igreja estar sendo edificada, como foi ouvido agora aqui? Se é para edificação, aí assim a gente deve receber mais do que o poder de Deus, seria isso? Eu vejo, eu entendo assim, olha, quando a gente fala do poder de Deus, a gente canta: o poder de Deus é fogo, não é fogo. Então Deus opera, derrama o poder e o fogo acaba, alguma coisa está errada. Não faz muito sentido. Mas eu já vi também esse poder, fogo, os irmãos chorando, dando glória a Deus, Deus levanta o vaso lá e aí todo mundo só. Então, veja. Sim. Mas o que acontece, Modivaldo? O que acontece muitas vezes é emoção. Emoção, já reparou que às vezes nós estamos num culto, está todo mundo cantando, chorando, acabou de cantar, acabou tudo aquilo.
Era o poder de Deus ou é emoção? Entendeu? Emoção é diferente. Então, o poder de Deus, ele é diferente de emoção. Ele não é só emoção. Por exemplo, eu não quero só emoção. Emoção, como é que a gente se emociona? Emociona alguém contando um caos para nós, a gente fica emocionado, né? Alguém que morreu, assistindo filme, ouvindo música, né? Alguém está escutando uma música lá, lembra que lá atrás estava namorando alguém, ai meu Deus, e começa a chorar. Emoção, né? Agora o poder de Deus não é emoção. O poder de Deus, ele é diferente. Deve ter sido, eu acho que foi o último, antes da pandemia foi o último. Tava lá, e de repente ele começou a glorificar para acalmar o. Aí, não tem mimimi aqui não, ou é o poder de Deus ou não é. Né? E aí foi que Deus começou e 26 pessoas andaram aos pés do Senhor. Sim. Né? Aí, o poder de Deus, ele transforma a vida, emoção não. A emoção de Deus, emoção a gente chora e se emociona, mas o poder de Deus, ele muda, ele transforma. É diferente. Perceba que quando Paulo teve encontro com Cristo, que estava indo para Damasco, na estrada, ele encontrou com Cristo, a vida dele mudou. O que emociona, ele está emocionado, ele chora, mas ele fica só emoção. Mas seguindo aqui, senão a gente não avança, né? Nós estamos ainda só no quarto versículo ainda. Ele sempre fala que muitos também querem ficar julgando. Eu mesmo, eu tenho comigo assim, eu já tenho uma falta comigo, né, de Deus. Eu sempre falo, a pessoa está recebendo o vivo. Deus percebe Deus ou não, é para ele o pecado. Mas porque faz você ficar julgando, divide muita direção de Deus. Porque às vezes, muitas vezes a gente fica falando, não é de Deus, não é, e é. O pastor de Deus, ele deu um exemplo de muita direção, ele sempre foi muito de ficar cortando. E teve uma que falou na hora do culto, ele foi levantado para pedir para a pessoa parar, ele não conseguiu falar nada, o braço dele começou a queimar e sentou de novo. Eu falei, Deus não deixou ele interromper a profecia. E não era com ele, era com outra pessoa. E ele achou que era de Deus. Então, até nós mesmo, de muita direção. Porque tem que tomar muito cuidado. Se não sabe, espera, né? Espera. Se tem certeza, tudo bem, né? Mas assim, caso contrário. E outra, irmãos, às vezes acontece, tem uma profecia, depois fica assim, com quem foi a profecia? Será que foi comigo? Bom, se Deus falar com você, você sabe que Deus falou com você. Deus não é Deus de confusão. Eu não sei, é que tem umas coisas que parece que foi comigo, outras não, então não foi com você. Tem alguém com uma coisa parecida. Se Deus falou com você, você sabe que Deus falou com você. O profeta também sabe quem é, sabe? Sim. Se o profeta, eu não sei quem foi, não. O profeta sabe. Uai, Deus está mandando você ir falar com alguém. Mas peraí, como é que eu não sei com quem eu estou falando? Não, isso não existe. Se Deus falou, peraí. 1.000 pessoas, 2.000 ou 10 ou 12, você sabe com quem foi. Eu posso não conhecer a pessoa, mas sabe quem foi a pessoa. Mas peraí, é diferente, né? Deus não é Deus de confusão, né? Então, não, eu entreguei a profecia, é para alguém aqui, mas eu não sei quem é, irmão, isso aí não é de Deus não, né? Isso não vai não, né? Diferente de nós pastores, que nós estamos pregando e não sabemos, às vezes vem uma palavra, já aconteceu, a gente pega um texto e começa a falar, vai lá para o outro lado, né? Ele não sabe muito bem por quê. Depois alguém diz assim, nossa, pastor, aquela palavra lá foi para mim. Eu não sei para quem foi, é diferente, mas a profecia, ela é dirigida, ela é para a pessoa especificamente. Mas Modivaldo, então, mas eu entendo que isso não é vontade do profeta, é Deus que toca para ir, sabe? Se Deus me toca para falar aqui mesmo, eu acho que, eu não sei, se vai falar, não, Deus está mandando eu ir lá, mas vou falar daqui mesmo, eu acho que não, acho que é uma coisa mais dirigida, né? Então assim, acontece, a pessoa está lá no encontro, lá a pessoa sai daqui, vai lá atrás para falar com a pessoa. Outras vezes falou lá geral, porque muitas vezes a profecia ela tem
um caráter que é para todos também, né? A gente vai ver que a profecia era para todos, e de repente algum ponto específico é para alguém mais específico, né? Mas eu não sei se há necessidade. Eu acho que depende muito do que Deus quer fazer, do que Ele quer fazer, mas Ele nunca fica confuso. Mas não tem jeito de eu ficar aqui sabendo assim, olha, será que a profecia foi comigo ou se não foi? Acho que não, é impossível. Se Deus falou, a gente sabe que foi Ele que falou. Sigamos. Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Perceba aquilo que nós falamos da língua estranha. Olha, Deus deu o dom de língua estranha, então eu falo em língua estranha, eu tenho uma obrigação a mais, que buscar que Deus me dá o dom de interpretação. Por quê? Se eu falar em língua estranha e tiver edificação, não edifica só a pessoa, edifica a igreja toda. Então, olha, Deus me deu um dom de língua estranha, então busca para ter o dom de interpretação. Porque ele diz que o dom de profecia é maior, não no sentido de pegar duas pessoas, o que profetiza e um que fala em língua estranha, falando, esse irmão aqui é maior do que esse. Não é nada disso. Mas o dom é maior porque edifica todos. Então, por isso que ele diz isso. Vamos? E agora, irmãos, que se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não falasse por meio de revelação, ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Vamos pular para o 12, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Irmãos, embora ele fale de uma maneira um pouco abrangente, mas assim também vós que desejais dons espirituais. Quem deseja os dons espirituais precisa fazer uma coisa: abundar neles. O que significa essa palavra? O que é abundância? Muito. Então procura ter muitos, especialmente para a edificação da igreja. Se eu tiver um dom que me edifica só a mim mesmo, não vai adiantar muito. Então ele diz assim, procura abundar nos dons. Eu quero ter o dom de profecia e quero ter o dom de língua estranha. Amém, maravilha, pode buscar que Deus dá, não tem problema nenhum. Deus dá diversos dons, mas procura abundar, ter em abundância. E quando a gente fala de ter abundância, né? Olha, é preferível que nós tenhamos na igreja 20, 30 pessoas que têm o dom de profecia e 1 ou 2 que têm o dom de língua estranha, porque é melhor ter o dom de profecia, porque todos vão ser edificados e não uma pessoa só. Então ele diz assim, procura abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Ele volta a falar, você tem o dom de língua estranha? Ore para que você possa interpretar. Porque senão nem você sabe o que está acontecendo, embora a sua alma fique feliz, mas você não sabe o que está acontecendo, o que foi que Deus quis falar, qual foi as palavras ditas. E ele continua, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto, né? O que ele está querendo dizer com isso? Olha, meu espírito ora bem, o Espírito de Deus intercede com o meu espírito, então meu espírito está maravilha, ele está feliz, está alegre, e o meu pensamento? Eu não sei o que está acontecendo, né? Então não adianta muito. Que farei, pois? Orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento, cantarei no Espírito, mas cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizesse com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? Amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, né? Então como é que ele vai dizer amém, glorificar, se ele não sabe o que vai acontecer no indulto, aquele que não conhece? Porque realmente tudo dá bens graça, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo mais língua do que vós todos. E Paulo falava disso. Ele não está falando só de línguas espirituais, mas Paulo falava mais do que uma língua. Então ele tinha facilidade, dou graças a Deus, né? Porque eu falo grego, eu falo hebraico, e ele tinha facilidade para conversar com muitos povos, porque ele falava em várias línguas, assim como nós. Imaginou? Se nós falarmos bem inglês, português, francês, italiano, espanhol, a gente vai lá para a Espanha, nós podemos pregar lá tranquilamente, vai para a França e o I, né? E vamos lá, né? Falei o I, que é só a única coisa que sai. E aí a gente vai falando então, merci, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, a gente, olha, é melhor você falar. Mas, olha o que ele diz, no versículo 19: todavia,
apesar de falar muitas línguas, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possam instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Não é, irmãos? Imagine, nós ficarmos aqui um culto inteiro, 1h30, 2 horas, 3 horas, falando língua estranha. O que acontece? A gente sai daqui, o que aconteceu? Então, é melhor eu falar 5 palavras que vocês entendem, né? Converta, arrependa, entrega a vida para Jesus. É melhor eu falar isso do que ficar falando em línguas estranhas e ninguém vai entender nada no final. E aí, o que acontece? Então perceba que ele diz assim, apesar de eu falar muitas línguas, é melhor eu falar só 5 do que vocês entendem, do que eu falar 10.000 do que vocês não vão entender. E isso traz para nós, aquele que quer o dom espiritual. Uma vez, falando sobre isso, o irmão ficou bravo comigo, dizendo que eu tinha proibido falar em língua estranha. Mas não estou proibindo ninguém falar em língua estranha. Mas a Bíblia diz, aquele que fala em língua estranha, então ora para que Deus dê a interpretação. E nós vamos ver mais um pouquinho para cá, que ele diz assim, olha, se não tem intérprete, faz o quê? Olha, é mais duro do que isso, né? Mas vamos lá. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. Porque nós estamos falando para os irmãos a respeito de língua estranha, a respeito dos dons espirituais, a respeito de profecia. Não sejais meninos, né? Nós estamos falando que é melhor, não que não possa acontecer, de buscar falar em língua estranha, ou melhor, em profecia, do que língua estranha. Está escrito na lei, porque por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia é os sinais para os infiéis, mas também mais para os fiéis. A profecia, ele serve exatamente para os fiéis, para que Deus possa confortar, para que Deus possa corrigir, para que Deus possa exortar, para que Deus possa falar, para que nós possamos entender. E as pessoas, às vezes, né? Ele fala dos infiéis e vê, tem o poder de Deus, tem a manifestação de Deus, mas o importante é que haja entendimento do que está acontecendo, senão não vai adiantar, não ter fruto, né? É no versículo 23, eu estou falando, irmão, se tiver sobrar dúvidas, irmãos, me interrompa, tá? Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura estarei loucos? Imagina, né? Uma chuva de línguas estranhas, né? Esse povo está tudo doido, né? E eles pensaram disso, irmãos, lá no livro de Atos, no capítulo 2, eles falam, esse povo está todo doido, está todo louco, está todo bêbado, é ainda a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, está todos bêbados. Falou, não, eles não estão bêbados. Cumpriu a profecia do profeta, né? Joel, que diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e falarão em línguas. Então ele começa a trazer ali a revelação da palavra, e perceba que somente depois que Pedro explica o que estava acontecendo, é que eles foram também convencidos de entregar a vida para Jesus, e não foi com línguas apenas, né? Então assim, mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencidos e de todo é julgado. O que ele está dizendo? Mesmo que eu não entenda, eu não saiba, eu não conheça Cristo, se falar em profecia, todo mundo entende o que está acontecendo. É melhor, por isso o dom é maior, o dom da profecia. Sim. Sim, nós vamos ver aqui, todos podem profetizar, não ao mesmo tempo, né? Está escrito logo na frente, a gente vai andar um pouquinho, só para a gente terminar esse texto aqui, pelo menos. Ainda, irmãos, olha o que acontece com a profecia. Perceba que eu falei aqui, olha, o irmão viu o outro pecar, o outro viu, todo mundo viu o irmão no pecado. Vai ter profecia? Não. Por que não tem profecia? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo. No versículo 25 diz assim, portanto, os segredos do coração, do seu coração, ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Perceba que falando da profecia tem um detalhe muito importante. Além da edificação, da exortação, da consolação, o que a profecia faz? Revela segredos. Ninguém sabe, Deus sabe. E Deus revela o segredo do coração. Então, a gente volta a falar assim, todo mundo sabe o que está acontecendo, por que vai ter profecia? Não faz sentido, né? O irmão está lá fazendo coisa errada e fica assim,
Todo mundo sabe que ele está fazendo coisa errada, mas ninguém quer falar, deixa que o outro fale, deixa que o outro fale. Vamos orar para que Deus use um vaso profético. Não vai usar. Os segredos do coração vai ser revelado. Então perceba que também a profecia está ligado a algo oculto, a algo escondido, né? Não se tem muita coisa aí todo mundo sabe e Deus vai falar, eu sei o que tem que fazer, mas eu quero que Deus fale. Mas você já sabe o que tem que fazer, não tem jeito, né? Que fareis, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação. A doutrina, a profecia está ligada à revelação também. Tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Versículo 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso, ou língua estranha, né? Faça-se isso por 2, quando muito por 3, e que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale com si mesmo e com Deus. Perceba que o que ele diz, pode falar em língua estranha, mas não tem interpretação, irmãos, não vai adiantar. Então fala você com Deus. É melhor estar calado na igreja. Numa reunião que nós fazemos, não faz sentido as pessoas falarem em línguas se não tiver interpretação. Então é melhor você ficar calado, porque não causa confusão, não causa problemas. É isso que Paulo orienta a igreja a fazer. E quanto aos profetas, olha aqui que nós até mencionamos já. E falem 2 ou 3 profetas juntos, não, né? Fale os 2 profetas e os outros julgue. Quem são os outros? A igreja, todo mundo que estiver presente deve julgar a profecia, né? Voltamos a repetir, julgar a profecia, não o profeta, a profecia. Às vezes é um vaso de Deus, mas a profecia não é de Deus. Às vezes é o contrário também. Então a gente deve julgar a profecia. Mas eu entendo que falar consigo mesmo é aqui, ó, né? Escândalo, 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 e aqui é eu mesmo aqui, não preciso levantar a minha voz, porque é eu e Deus, né? Não precisa todo mundo parar para me ouvir. É eu e Deus. Né? Eu estou falando isso, irmão, não é zoação, é só para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando, tá? Não interprete mal, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que a gente possa entender o que está falando. A gente fala, olha, da brincadeira, não, o negócio é muito sério, na verdade. É muito sério. Sim, contenha-se, né? Versículo 29, né? 2 profetas, outros julgues, mas, perceba, se ao outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Por isso que eu disse para os irmãos aqui, que não é porque você tem um dom de profecia, nós temos 5, 10 pessoas que têm um dom de profecia, Deus está usando um, os outros sabem o que está acontecendo. Não sabem, irmão, Deus está usando esse. Aí Deus quer usar o outro. Então perceba aqui que ele está dizendo, olha, ao outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, o primeiro cale-se. O segundo começa a falar, o primeiro cálice. Se tiver o terceiro, começar a falar, o segundo cálice. Se tiver o quarto, começar a falar, o terceiro cálice. Aqui a gente vai perceber que a igreja toda pode falar em língua, em profecia. Um de cada vez, um depois do outro. É possível, às vezes Deus está usando algum vaso para falar com o irmão, é possível, antes que Deus termine de falar com o irmão, ele começar a usar outro vaso para falar com outro irmão? Pelo que a Bíblia fala aqui, eu acredito que seja possível, porque veja que ele está dizendo assim, olha, mas se o outro estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então perceba assim, que o primeiro ainda está falando, e aí Deus revela para o primeiro, então, para o segundo, o primeiro cálice, então o primeiro não tinha terminado, e Deus revelou alguma outra coisa, então o primeiro cálice, porque se ele já tivesse terminado, ele já tinha calado, não precisa calar o primeiro. Lá, não esperou, não é de Deus. É de Deus. É de só que Deus. ele não teve, ele não aprendeu que, tipo assim, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Sim, a gente vai falar Ele mais para baixo um consegue, pouquinho. ele consegue conter, esperar para ele entregar o recado. Né? E perceba, irmão, que volta a falar, a palavra, a profecia está ligada a uma revelação. O que é revelação? Algo oculto. Aí foi revelado, não é assim? Lembra? Agora a gente não lembra mais disso, né? Mas as pessoas, a gente batia foto, tirava foto,
e ficava com aquele filme, né? Como é que a gente ia ver o que estava no filme? Só depois de revelado, estava oculto. Depois você pegava a foto e falou, meu Deus, olha, o olho saiu torto, né? Eu só foi revelado depois, não deu para ver antes, estava em oculto. Só depois da revelação é que apareceu aquilo. Então perceba que assim, a revelação está ligada em algo oculto, em algo que não está visível. Sim. É o seguinte, Deus está me usando para falar com alguém, né? E aí Deus revela alguma coisa para outra irmã para falar com a outra pessoa e ela começa a profetizar, tipo, meio que junto comigo. Eu acho que é nesse sentido, né? Não, é nesse sentido que Deus está falando, né? Aí não tem como, porque ela fala, não tem como assim. Aí entra a ordem, porque assim, o profeta, o espírito do profeta é sujeito. Ele profetiza a hora que ele quiser. Então, né, ele precisa profetizar junto ao tema, ele está dizendo de outra pessoa. É o que fala aqui Usa na dois palavra. casos, Sim. Olha, fale 2 ou 3, mas se o outro que estiver assentado foi revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, assim, se tem que calar o primeiro, significa que o primeiro não tinha acabado de falar ainda. Ele estava falando, porque se ele já terminou, ele já está calado. Sim, olha, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. A igreja inteira pode falar em profecia. Irmãos, mas a gente precisa entender o seguinte, olha, Deus, ele faz do jeito dele. Às vezes, Deus está fazendo de um jeito e o vaso quer fazer diferente. Aí que está o problema. Mas quando Deus faz, funciona perfeitamente. Não tem problema nenhum. Então, nós estamos falando isso, não é que Deus, se a gente não falar, Deus não sabe como é que Ele faz. Ele sabe, é que nós precisamos saber o que Deus está fazendo e quando é Deus que está fazendo. Né? É isso que nós estamos falando aqui. Então, assim, todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E essa questão aqui, um depois dos outros, irmãos, o primeiro cálice, eu já vi, tá? Eu já vi. Uma pessoa está falando, e Deus levanta um outro, e o primeiro não quer parar. Eu já vi isso. Né? E aí, o problema está em Deus? Não. E eu até entendo, olha, se Deus está usando um vaso, ele começa a usar o outro, significa esse primeiro que sabe que Deus agora está usando é o outro, não é mais ele, por isso ele já para, automático. Agora, e parece que fica uma briga, né? Então o primeiro está falando, eu não quero parar, e o segundo também vai, e fica, e aí, agora, o que acontece? Não, o primeiro cálice, é isso que diz a palavra de Deus. Mas pode, olha, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. É aquilo que a mãe falou assim, olha, Deus deu a profecia, entrego ou não, se eu quiser. Se o vaso, o profeta, não quiser entregar, a profecia não vai ser entregue. Não é que Deus pega a pessoa, ele está sentado, e a pessoa fica de pé, e a boca começa a movimentar, e a palavra começa a sair. Não. É dado, olha, com entendimento, a pessoa sabe o que está fazendo, ela sabe se fala ou não. Ele não é um papagaio, ele não é um ventríloco, né, que o outro está comandando ele. Não, a palavra está vindo de Deus, mas ele fala ou não. Sim, irmã. Ele tem um dom de línguas, tem uma interpretação, e o outro está falando línguas. Então, Deus não é Deus de confusão, está escrito logo aqui embaixo, ó, Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Deus nunca é de confusão. Então, o que está falando em língua, o que nós lemos aqui para trás? O que está falando em língua não tem interpretação? Contenha-se. Entendeu? Ah, mas Deus está falando, irmãos, olha o que ele disse lá atrás, o dom de profecia é maior, se ele é maior, e Deus vai usar para identificação, mesmo que eu estou falando em língua, eu preciso parar. Sim. A palavra de Deus é muito clara, ela é assim, Deus fala, cale-se a terra, escutai a voz de Deus. O que ele está falando? Precisa escutar ele falando, não é? Até o pastor Adail fizeram essa pergunta lá. Teve um irmão lá que falou, irmão, mesma pergunta da irmã Lídia. A igreja lá está recebendo bênção, não sei o que lá. Aí levanta um vaso de profecia, murcha a igreja. Aí ele falou, falou Deus, cala-se a terra. Escuta. A obra tem esse costume, né? Esse hábito que quando é uma profecia a gente
quer ouvir. Não, e mesmo irmãos, que a profecia é para uma pessoa em específico, mas imagina, se a profecia é por irmão e todo mundo está glorificando o alto, ninguém escuta o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo ouvir o que está acontecendo, porque Deus está falando, mas a voz de Deus é a voz da pessoa, está saindo na voz da pessoa. Agora, se tiver muito barulho em volta, a gente não escuta nada. E por isso que até o profeta, né, o Espírito de Deus, ele é sujeito. Se Deus, é por isso que eu digo, olha, o que acontece? Às vezes Deus está dando uma profecia para alguém, em determinado momento, a coisa começa a ficar séria. O que o vaso faz? Fala, não vou falar isso não, né? Aí ele pega e não fala. Ele falou uma parte, mas ele não deu sequência. Ele pode fazer isso. Por quê? Ele o espírito dele está sujeito a ele. Se ele fechar a boca, Deus vai ficar abrindo a boca dele na marra para sair. Não sai, irmão, não sai. Sim, o espírito. Então, só que na igreja pode ter pessoas rebeldes, né? E aí ele se rebela, e é diferente. Mas o profeta, nós não vamos ter tempo de falar. Eu achava que nós ia falar bastante coisa hoje, eu não consegui nem terminar aqui. Mas o que ele diz é exatamente isso. Olha, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O profeta, Deus está mandando ele falar, ele não fala, ele não vai falar, porque é ele que está falando. Deus pode até levantar outro, pode pegar alguém que não tem dom de profecia e falar, mas é o profeta que fala ou deixa de falar, está na mão dele. E também fala mais do que deveria, acontece, né? De falar, vamos só terminar aqui esse texto aqui, irmãos, né? A gente pode voltar outro dia. E ele diz assim, olha, portanto, irmãos, procurai com zelo. Veja, volta a falar a palavra, procurar com zelo, procurar com cuidado. Mas não se preocupe, começou a chover, olha que benção, né? Não dá nem para ir embora, né? Podemos até ficar aqui, que maravilha, né? Quem sabe chove até amanhã, a gente ganha bastante tempo aqui, né? Os irmãos que estão ouvindo pela live falam, chovendo aí, tá, aqui começou a chover em Ribeirão, que benção, né? E aí, procurar, irmãos, procurais com zelo, profetizai. Perceba que ele não diz assim, procura com zelo falar em língua, procura com zelo profetizar, com cuidado. Mas não proibir falar em língua, a gente não vai proibir falar em língua, mas é melhor procurar profetizar. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Então o profeta, Deus está usando um vaso, a igreja fica quieta, escuta, né? O outro começou a falar, escuta, tem um barulho, está cantando, Deus está abençoando. Aí alguém fala assim, justo agora que Deus estava me abençoando, tem que ficar quieto? Tem que ficar quieto. Você precisa escutar o que Deus está falando, né? Então, não quebrantou o coração antes, não tem o que fazer, agora é você ficar quieto porque Deus está falando, né? Então, é isso que diz aqui a palavra de Deus, né? Acho que ainda terminou, né? Olha, terminamos aqui o versículo 40, pulamos alguns. Se ficar alguma coisa aqui, irmãos, a gente pode estar falando depois com mais calma a esse respeito. Mas dentro disso, irmãos, se tiver alguma coisa, pode falar. Sim, procurar. Eu não proibi. A Bíblia diz assim, olha, se não tem intérprete, fica calado, ou busca o dom de interpretação, mas a gente não pode proibir falar. E ele orienta aquele que fala em língua, que se ele não tiver o dom de interpretação, que ele se contenha, né? É a Bíblia que está falando, não sou eu. Sim. Aquela questão da pessoa que está recebendo a profecia. Deus entrega, a pessoa está com aquela ingenuidade, está acreditando. Aquele vaso que entregou. Só na vez Deus toma outro vaso para repreender aquela pessoa que não acreditou na primeira profecia. Isso é muito aí. Sim, mas mesmo porque a pessoa não queira acreditar, é um problema dela, né? Que às vezes acontece. A pessoa, não acredito nisso não quero acreditar, isso não é comigo não. E a gente vê muito, né, por aí do seguinte, sabe, quando Deus começa a falar de bênção, né? Tem lugares por aí que a pessoa levanta a mão assim, eu recebo, né? Vai lá e pega, eu recebo, né? Aí depois é correção, isso eu não recebo não, né? Deixa para o outro, né? Então o que é bênção é para mim, o que é correção é para o outro. A gente muitas vezes, como ser humano, tem isso na nossa vida, né? Nós como seres humanos, tá certo? Mas tá bom, dentro do que nós falamos, mais alguma pergunta, irmão? Se tiver, a gente pode até voltar na quinta-feira próxima, dar uma repassada nesse texto. Eu sei que
é 2 assuntos só que nós falamos, né? Língua e profecia, mas tem muito detalhe. E perceba que dentro de todos os dons que nós falamos, é o que gera mais polêmica, né? É sempre línguas estranhas e profecias, porque ele depende muito, como eu disse para os irmãos, olha, o dom de socorro, o dom de ensino, todos os outros dons, está atrelado ao que Deus deu e ele pode estar usando isso a qualquer momento. O dom de línguas e o dom de profecia, ele não é para ser usado a qualquer momento, é só quando Deus quer que ele usa. Então, é diferente nesse aspecto. O dom de maravilhas, o dom de cura, mesma coisa, Deus vai fazendo em determinados momentos, outros não. Mas, especificamente, quando nós estamos falando desses 2 dons, é o mais complicado, porque ele depende da vontade do ser humano, daquele que está sendo usado, e aí por isso há muitos problemas, e a gente volta a falar dele e conclui na próxima quinta-feira, devido ao horário que já é 8h35, tá bom? Né? Olha, 1 hora certinho, que bênção, né? Ficou alguma pergunta em cima disso que nós falamos hoje, ou ficou claro? O pastor está falando assim, a pessoa tem o dom de língua, ele busca o dom de interpretação, ele passa a ser um dom de profecia. Não necessariamente, porque o dom de profecia, ele é para revelar um segredo do coração, para consolar, para exaltar. E o dom de línguas, ele pode ser para... Já viu os irmãos cantando em línguas estranhas e depois traduzindo, ou língua dos anjos, né? E Deus começa a manifestar o poder. E às vezes ele não está sendo exatamente uma profecia dirigida para alguém, mas cantando, falando das maravilhas de Deus, né? Então, a profecia ela tem um condão, nós vamos ver em Pedro, que diz assim, nenhuma profecia é produzida por vontade humana. A profecia não é produzida pela vontade humana. Nem os profetas do passado falavam a qualquer momento do jeito que eles queriam falar. Antes eles consultavam a Deus e Deus mandava eles falar, ainda que eles tinham ofício de profeta. Hoje, a mesma coisa. Então, assim, irmão, irmã tem o dom de profecia. Eu vou lá consultar para ver o que Deus quer falar comigo. Mas não sabe o que Deus quer com você. É quando Deus quer que use a pessoa, é diferente, né? Mas é nesse aspecto, tá bom? Amém? E não havendo mais perguntas, vamos agradecer a Deus por essa noite que Ele preparou de nós estarmos aqui. Aí eu peguei, anotei aqui, acabei não falando, né? Está conosco, né, o Davi, né, filho da Nossa Maria, que está conosco, que Jesus abençoa, né? Seja sempre bem-vindo, né? O papel ficou aqui, era para falar, eu não falei, também me perdoa, né? Mas sinta-se em casa, tá bom, Nossa Maria? E o jovem ali ao lado, como é que ele chama? Ricardo. O Ricardo que está conosco ao lado do Maurinho também, né? Nos perdoa por não ter falado antes, mas seja bem-vindo, sinta-se em casa, viu? Deus abençoe os irmãos. Amanhã, sexta-feira, nós temos culto lá na Irmã Lenita. Sábado nós temos culto no Jardim Marquese. Domingo pela manhã, crianças, jovens e adolescentes. Domingo à noite, nós temos o culto de louvor e adoração a Deus aqui neste lugar. Que Jesus abençoa grandemente a cada um dos irmãos. Convido o pastor Oswaldo para a oração final, né? Enquanto eu tomo uma água aqui. Que Deus abençoe os irmãos.